Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Eu estou super feliz de vir aqui poder dar esse webinar para vocês que estará incrível, chamado 26 dicas para a próxima entrevista de trabalho. Prazer, eu sou a Thaís Barbosa, CEO da Korean Spanish e Korean Português, nossas escolas online de espanhol e português para estrangeiros de qualquer nacionalidade. E se você é aquela pessoa que sonha em conseguir um emprego melhor, ou se está almejando mudar de trabalho, mudar de carreira, mudar de posição, você precisa nos acompanhar e conhecer muito mais dessas estratégias incríveis que eu vou conseguir dar aqui para você, não só uma, mas 26, em que nós vamos poder conversar sobre quais são as melhores estratégias para você conseguir se destacar na sua entrevista de emprego. Essa é a parte 2 do nosso vídeo, então se você ainda não assistiu a parte um, corre lá, olha aqui embaixo qual o link da parte um, e nós vamos então conseguir dar continuidade para essas dicas. Aqui na Korean Spanish e na Korean Português, nós passamos por muitos processos de recrutamento e seleção para diversas áreas e diversos setores, e é por isso que, com base na nossa experiência e com base em tudo que nós já vivenciamos nos nossos processos de seleção dos nossos colaboradores e dos nossos parceiros, que nós queremos dar essas dicas incríveis para vocês. Então, vamos começar. Coisas que vocês precisam ficar atento no processo de busca por uma oportunidade de emprego, quando nós estamos nos procurando uma nova oportunidade. É super importante aqui a dica 6, pensar que nós precisamos colocar meta, precisamos quantificar e precisamos dizer o quão real são as nossas possibilidades de se aplicar a esses processos. Então, coloque uma meta realista por dia, faça uma meta em que você com certeza vai conseguir alcançar, como, por exemplo, inscrever-se a uma vaga por dia. Por que só uma? Porque a gente vai trabalhar muito aqui nesse webinar, nessas dicas que nós vamos dar, que o mais importante é a gente realizar um processo personalizado. As nossas chances aumentam muito mais quando nós estamos atentas e realizamos um processo personalizado e não um processo massivo. Então, é bastante realista essa meta de uma vaga por dia. Dica 7: criar um checklist de todos os passos que você deve seguir antes de tentar uma vaga. Justamente para a gente ter um resultado mais exitoso, um resultado de sucesso, nós precisamos fazer um processo mais detalhado, um processo muito mais atento, e por conta disso é necessário realizar um segmento do que nós precisamos ter. Ao longo do nosso webinar, a gente vai falar muito mais sobre esses pontos com detalhes, mas o interessante é a gente realizar um checklist e entender exatamente o que eu preciso fazer para eu conseguir encontrar aquela vaga de emprego. Então, aqui a gente deu alguns exemplos, como, por exemplo, analisar o cargo, entender quais são as minhas habilidades, né, se elas são compatíveis com aquele cargo na qual estou concorrendo, mas é esse processo, a ideia da gente saber se é possível ou não, e tudo que nós precisamos entender antes de realizar esse processo de seleção, é algo super importante e necessário. Então, a gente tem que fazer esse checklist antes para saber o que a gente precisa, estar preparado, ter todos os documentos, mas também é super importante ter um registro das vagas que você se inscreveu, porque senão depois a gente se inscreve em tanta vaga que a gente se perde e não sabe qual a gente já fez um acompanhamento, qual a gente ainda tem chance, qual vaga já nos recusaram, qual vaga a gente vai para uma segunda fase do processo. Então, é muito importante ter um registro de todos os processos no qual você está participando. Vocês podem usar essa organização que a gente tem aqui. Aqui embaixo também a gente vai deixar essa folhinha para você poder usar como um material para vocês poderem ir anotando, mas você pode anotar qual a empresa, qual o cargo, a data, quais são as perguntas, né, que você ainda tem, as dúvidas, né, e qual currículo você enviou. Por que qual currículo? Porque a gente vai falar mais para frente também na importância de ter um currículo personalizado e não utilizar o mesmo currículo para toda empresa. Isso é algo que chama bastante a atenção dos recrutadores. Então, é importante a gente ter um controle de tudo o que nós estamos fazendo. Nossa
próxima dica que eu falei para vocês, que tem tudo a ver, é personalizar cada um desses passos. Então, eu disse que a gente precisa estar atenta a alguns passos essenciais e precisamos personalizá-los. E como a gente faz isso? Para isso, vocês vão ter que nos acompanhar no nosso vídeo, na nossa parte 3, onde eu vou explicar detalhadamente como personalizar cada um desses passos. Porque aqui na Korean Spanish, na Korean Portuguese, o nosso desejo é que você consiga o trabalho dos seus sonhos e que você tenha muito sucesso nele. Então, para isso, segue aqui embaixo a parte 3 para você acompanhar todo esse conteúdo. E se aquela vaga tão sonhada, aquela mudança de posto que você tanto almeja, ele está relacionado ao mercado latino-americano e ao mercado da Espanha, você precisa conhecer os benefícios de estudar na Korean Spanish. A Korean Spanish é a nossa escola de espanhol online e mais do que isso, com aulas ao vivo. Aqui nós priorizamos muito a interação humana, a nossa conexão, a conexão entre os alunos, os professores e toda a nossa equipe que estará pronta para recebê-los. Então, aqui as nossas aulas são ao vivo, para que vocês possam ter contatos com as nossas professoras nativas de diferentes países, de diferentes reuniões, e assim possam compartilhar experiências não somente de ensino do idioma para aprender uma nova linguagem, mas também para conhecer uma nova realidade, uma nova perspectiva do mundo e de uma forma diferente de trabalhar. Além disso, nós nos preocupamos muito com vocês e aqui nós temos um acompanhamento diário. Todos os dias nós enviamos pequenas atividades para que vocês possam praticar o espanhol constantemente através dos nossos mini desafios e ainda fornecemos workshops de conversação para vocês praticarem ainda mais durante a semana e conseguirem conquistar a fluência o mais rápido possível. E é por isso que hoje a nossa metodologia ela funciona totalmente sem livros. Isso significa que nós trabalhamos com temas atuais, temas divertidos e temas que realmente estão em discussão. Agora, se você quer conhecer mais sobre essa metodologia, eu aconselho você a escanear esse código QR Code. Você escaneia, escreve no nosso WhatsApp a palavra workshop e prontinho. Você automaticamente vai ganhar R$ 50 de desconto em todos os nossos cursos. É só escanear o código, escrever a palavra workshop e pronto, você já vai ter esse desconto garantido. E se você quiser saber mais informações sobre as nossas aulas, nos conecte por um dos nossos canais. Você pode chamar a gente no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para entender muito mais sobre como estudar com uma metodologia rápida, dinâmica e efetiva. Muitíssimas graças e nos vemos em el próximo video.